Vamos lá, pessoal. Continuando então falando sobre as férias, nós vamos falar desses colaboradores que são menores de 18 anos e acima de 50 anos. A legislação impedia que estes colaboradores fracionassem então as suas férias. Não era permitido para esses colaboradores fracionar as férias. Justamente porque eles ainda não têm 18 anos de idade, ou seja, a sua formação orgânica, psicológica não está completa. Então ele precisa de um descanso obrigatório de 30 dias. E os acima de 50 anos, eles já não têm a mesma vitalidade. E para isso a legislação exigia destes colaboradores que eles usufruíssem de 30 dias corridos. Porém, a reforma trabalhista veio e cortou essa situação. Ele revogou o artigo 134, parágrafo 2º. Então, os menores de 18 anos e acima de 50 anos, eles podem também fracionar as férias. O que eu tenho encontrado, pessoal, são algumas convenções coletivas determinando algumas regras para esses colaboradores, tá legal? Onde pode fracionar no máximo em 2 vezes, sendo de 15 dias, enfim, algumas regras que estão estampadas aí na convenção coletiva, tá legal? Mas a nossa CLT revogou o artigo 134, parágrafo 2º, tá legal? E a concessão então dessas férias, pessoal, para os membros da mesma família que trabalhem na mesma empresa, eles têm o direito de usufruir das férias no mesmo período. Claro, pessoal, não faz sentido, né? Imaginem, eu estou trabalhando na mesma empresa que a minha esposa e aí eu saio de férias e ela não. E daí depois ela sai em outro período e eu não. Quando que a gente vai conseguir viajar juntos? Quando que nós vamos conseguir estar usufruindo desse benefício de estar dentro da nossa família juntos? Então, claro que isso, a legislação concede essa situação de que os membros da mesma família podem gozar das férias no mesmo período. Porém, ele coloca algumas regrinhas. Esses colaboradores, né, o casal aí, ou então pai e filho, eles devem então trabalhar no mesmo estabelecimento, tá legal? Eles tenham interesse, claro, de gozar das férias no mesmo período. Às vezes o marido não quer que a mulher esteja na casa junto com ele. Eu não quero viajar nada, é até bom que nem saiamos de férias juntos, que eu estou sem dinheiro, então continue trabalhando, eu também. Então depende. Eles precisam manifestar o interesse de estar gozando dessas férias juntos. E a última situação, pessoal, essa situação deles saírem de férias juntos não pode trazer prejuízo para o empregador. Tá legal? Imaginem vocês se esses colaboradores eles têm cargos importantes dentro da empresa. Esses cargos que muitas vezes são cruciais nas decisões, nas tomadas de decisões diárias. E ali, de uma certa forma, se esses colaboradores saem de férias juntos, isso pode trazer um prejuízo para o empregador. Então vejam, 3 situações que vocês precisam então guardar. Esses colaboradores que fazem parte da mesma família podem gozar das férias no mesmo período, tá? Porém, eles devem trabalhar no mesmo estabelecimento, eles devem manifestar o seu interesse de gozar as férias juntos, e isso não pode resultar prejuízo para esse colaborador. Tá legal? Observadas essas 3 questões, tranquilo, as férias podem então ser concedidas conjuntamente. Tá legal, pessoal? Agora, os menores de 18 anos, se vocês abrirem lá a CLT no artigo 136, os menores de 18 anos, eles têm direito de fazer coincidir as suas férias com as suas férias escolares. Claro, né, pessoal? É uma obrigação aí conceder as férias para os menores de 18 anos no mesmo período das férias escolares. Agora, tem muita gente que já me perguntou se a pessoa que está fazendo faculdade
ele tem direito aí de usufruir das suas férias dentro do período de férias escolares. Então, quem está fazendo faculdade subentende que já ultrapassou os 18 anos, tá legal? Então, de uma certa forma, essas pessoas não têm direito às mesmas férias que o período escolar, tá legal? Então, precisa só observar essa situação da idade e não o curso que a pessoa está realizando. Pessoal, existe alguma formalidade para a concessão dessas férias? Existe. O artigo 135 da nossa CLT traz que essas férias elas devem ser previamente avisadas. A comunicação ela deve ser escrita. Logicamente que eu posso comunicar verbalmente, mas eu preciso sempre me precaver de trazer uma documentação para este empregado para que ele possa tomar uma ciência formal do aviso daquelas férias. E o aviso, a comunicação, ela deve se realizar com 30 dias de antecedência. 30 dias de antecedência. Por que com 30 dias de antecedência? Para que o empregado possa se programar, se ele deseja de repente realizar uma viagem mais longa, se ele de repente deseja programar as suas férias até mesmo com a sua esposa que trabalha em outra empresa ou tem uma outra profissão, ou seja, a programação é fundamental. Então ele precisa avisar com antecedência de 30 dias. O que a gente tem encontrado por aí, tem até clientes que já praticaram isso, são aquelas situações onde o empregador deseja avisar de última hora o empregado e aí simplesmente vem com a comunicação dizendo que está avisando 30 dias antes. O que acontece nessas situações, pessoal? Nós sabemos que o empregado, ele pode até tentar negociar alguma coisa com o empregador. Olha, poxa, você está me avisando agora que eu vou sair segunda-feira de férias. Complicado, né? Tão pouco tempo assim, não estou nem programado para isso. Vejam, pessoal, quem tem o poder de gestão é o empregador, porém ele não pode abusar dessa gestão, né? Então, nessas situações onde a concessão das férias está sendo feita de forma errada, apesar de estar escrito no documento que ele está assinando, que ele está sendo avisado com antecedência de 30 dias, nós nunca podemos esquecer do princípio da primazia da realidade, tá? O princípio da primazia da realidade sobrepõe qualquer documento formal, né? Os fatos, a realidade sobrepõe qualquer documento formal que não é idôneo, que não está transcrevendo a realidade. Tudo bem? Claro que isso depende de provas, o colaborador vai ter que se desdobrar para encontrar um meio de comprovar esta irregularidade. Tudo bem, pessoal? Agora, se o empregador deu ao empregado, concedeu ao empregado essas férias já, dizendo, olha, daqui 30 dias você vai usufruir das suas férias. Pode, neste período, o empregador desistir? Pode, ele de repente fala assim, olha, eu estava programando aqui para que você saísse de férias, mas não vai poder mais. Aconteceu que eu acabei pegando um novo serviço aqui na empresa e eu não vou conseguir conceder mais essas férias para você nesse período. Eu vou precisar dos seus serviços nesse período. E aí, como que fica essa situação? Ele já avisou previamente. Pessoal, quando nós estamos diante dessa situação, ele pode sim cancelar essas férias, desde que haja o quê? O consentimento do empregado. O empregado autorize também. Fala, não, tudo bem, não tem problema, não tinha nem comprado minha passagem indo para o Caribe, pode cancelar essas férias aí, não tem problema algum. Tá legal? Então depende do consentimento do empregado. E as férias, pessoal, elas devem ser anotadas obrigatoriamente na CTPS. A CTPS precisa estar anotada. Então nós temos lá, ali nas páginas 30, 35 ali da nossa carteira de trabalho, tem lá a anotação das férias. Anotação das férias, onde o empregador ele deve obrigatoriamente anotar as férias
antes da sua, então, realização. Então, o empregado, quando ele é convocado para as férias, ele já deve, então, entregar a sua carteira de trabalho ao empregador. O empregador, então, quando concede as férias a esse empregado, ele automaticamente, empregado, está aqui sua carteira de trabalho, com a anotação das férias, boas férias, muito obrigado e até daqui um tempo. Tá legal? Pessoal, agora como que funcionam as férias para aquelas pessoas que trabalham em regime de tempo parcial? E aí? Vocês sabem que quem trabalha em regime de tempo parcial, ele trabalha menos tempo, né, dentro da empresa do que aquele colaborador que trabalha 44 horas por semana. Nós temos duas situações do regime de tempo parcial. Vamos lembrar lá da nossa aulinha de regime de tempo parcial? Eu posso então celebrar um contrato até 26 horas, e este colaborador pode realizar 6 horas extras por semana. Tudo bem? E aí tem a outra situação onde eu posso então celebrar um contrato de regime de tempo parcial de até 30 horas, porém não existe a possibilidade de realização de horas extras. Lembram disso? Então, para essas situações onde eu firmo um contrato em regime de tempo parcial, independente das horas, se eu contratei um colaborador para trabalhar 5 horas dentro da minha empresa por semana, o problema é meu. Ele terá direito a 30 dias corridos de férias. Tá legal? Da mesma forma que todos os demais colaboradores. Havia, sim, na CLT, uma proporcionalidade no número de dias de férias de acordo com o número de horas trabalhados. Porém, isso foi revogado, foi retirado da nossa CLT e agora passa a valer justamente aquilo que nós temos como previsto no artigo 130 da nossa CLT. Tá legal? Então veja, pessoal, isso está previsto lá no artigo 58A da nossa CLT e também no artigo 130 da nossa CLT. Pessoal, eu posso fazer a venda das minhas férias? Agora eu vou então entender com relação à venda das férias. Pessoal, venda das férias, o que significa isso? Eu quero vender uma parte das minhas férias. Eu posso vender parte das minhas férias e usufruir, por exemplo, somente de 20 dias? Pessoal, a nossa CLT coloca como período máximo de venda dessas férias de 1/3. Eu só posso vender, então, 10 dias das minhas férias. Eu não posso vender mais do que isso. Vocês devem estar pensando aí, ô Júnior, mas eu já vi pessoas, ou então até meus pais mesmo, tios, tal, que venderam suas férias toda. Eles venderam todo o período das suas férias. Sim, pessoal, eu já verifiquei bastante isso também na vida prática, familiar. Eu já verifiquei isso. Pessoas que vendem as suas férias todas. E aí, será que isso é legal? Não, isso é ilegal. Ele não pode vender a totalidade das suas férias. Por que não pode vender? Vamos lembrar lá do comecinho da nossa aula. O objetivo das férias: recuperar a energia do colaborador, deixá-lo usufruir da sua família, da sua comunidade. Ou seja, se ele vende as férias, ele deixa então de praticar todo esse objetivo das férias, que é muito mais forte, muito mais primordial do que realmente a parte econômica. Ele precisa recuperar a sua saúde, ou seja, a sua saúde, a dignidade da pessoa humana está em primeiro lugar. E é isso que nós devemos então priorizar. Então ele só pode vender 1/3 das férias. 1/3 das férias. Ô Júnior, mas isso também vale aí para aquelas pessoas que trabalham em regime de tempo parcial? Sim, pessoal. Quem trabalha em regime de tempo parcial também tem o mesmo direito.
Não muda nada, não muda nada. Este colaborador, ele pode então vender 1/3 das suas férias, como também pode fracionar em 3 períodos. Tá legal? Então, este colaborador que está contratado em regime de tempo parcial, ele pode tanto vender 1/3 das férias, como também pode fracionar em até 3 períodos. Onde que eu encontro isso, Júnior? Novamente, lá no artigo 58A, parágrafo 6º e 7º e no artigo 130 da nossa CLT. E aí, pessoal, o que mais que a gente tem que falar sobre isso? Pessoal, existe a possibilidade do empregador não conceder as férias dentro do período de concessão? Existe. Nós vimos aí diversas situações em que o colaborador não concede as férias dentro do período de concessão. Por que ele não concede? Porque ele está precisando desse colaborador no dia a dia dele. E aí o que acontece? Acontece que simplesmente esse colaborador ele já passou pelo período de aquisição, nasceu para o empregador a obrigação de concessão dessas férias de 1 ano e simplesmente passa o ano inteirinho e este empregador não concede as férias a este empregado. E aí, como que fica essa situação? Como que fica, pessoal? Que todo período de férias que é concedido fora do prazo ou de forma irregular, qual é a penalidade a ser aplicada a este empregador? A penalidade é que o empregador está obrigado ao pagamento em dobro da remuneração de férias. Ou seja, as férias eu devo pagar um salário mais 1/3. Beleza, vou pagar o salário normal daquele colaborador mais 1/3 salarial, que está previsto lá no artigo 7º da nossa Constituição. Beleza. Se eu concedo fora do prazo ou de forma irregular, eu devo acertar mais um salário e mais 1/3 deste salário. Vejam, a irregularidade do empregador traz a obrigação dele pagar em dobro. Só que isso acontece na prática, pessoal? Infelizmente não. Infelizmente o empregador ele não concede isso voluntariamente. Nasce aí para o empregado, né, o seu direito de buscar pela justiça e reparar essa irregularidade. Tá legal? Agora vamos fazer um exemplo com relação a essa situação que eu coloquei para vocês neste exemplo que a gente falou no começo da nossa aula. Este colaborador que entrou na empresa para trabalhar no dia 1º de janeiro de 2020. Chegou no dia 31 de dezembro de 2020, ele adquiriu então o direito às férias. A partir do dia 1º de janeiro de 2021, nasce para o empregador a obrigação de conceder essas férias do dia 1º de janeiro de 2021 até o dia 31 de dezembro de 2021. Mas vamos supor que este empregador ele decide então conceder 30 dias corridos a esse empregado, porém começando no dia 15 de dezembro de 2021. Estão conseguindo fazer as anotações? Vamos supor que ele concede, então, 30 dias corridos a partir do dia 15 de dezembro de 2021. Pessoal, quantos dias vão ultrapassar o período da concessão? Vejam, se ele concedeu no dia 15 de dezembro de 2021, essas férias vão até o dia 14 de janeiro de 2022, concorda? Essas férias, então, concedidas no dia 15 de dezembro de 2021, vão até dia 14 de janeiro de 2022. Por quê? Nós temos o dia 31 de dezembro, tá certo? Então, até dia 14 de janeiro de 2022. Quantos dias que passaram do período de concessão? 14 dias, beleza? Tranquilo? Estão conseguindo fazer o raciocínio aí no caderno de vocês? 14 dias ultrapassaram. Esses 14 dias devem ser pagos em dobro. Esses 14 dias devem ser pagos em dobro. Tudo bem?
Vejam lá pela súmula 81 do nosso TST. A súmula 81 do nosso TST e também o artigo 137 da nossa CLT fala exatamente sobre isso, tá legal? E além disso, pessoal, nós temos a orientação jurisprudencial número 386 do nosso TST, que fala justamente sobre o direito desse colaborador de gozar das suas férias em época própria, onde o pagamento deve ser feito em dobro caso ele tenha feito a concessão fora do prazo. Tudo bem? Pessoal, deem uma lida nesses artigos, faça uma revisão neste vídeo que nós fizemos agora. Peguem lá a doutrina do Maurício Godinho Delgado, que ela é a mais completa. Vocês não vão encontrar no Bezerra Leite. Infelizmente, o Bezerra Leite ele tem algumas falhas. E aí nós não encontramos o comentário dele, o tratamento sobre as férias. Tá legal? Então, o Maurício Godinho Delgado, pelo meu livro aqui, ele está na página 1019 e seguintes. Deem uma lida lá no Maurício Godinho Delgado, vocês vão entender de uma forma bem completa tudo isso que nós tratamos hoje. Tá legal? Pessoal, no próximo vídeo nós continuamos com esse mesmo assunto. Obrigado, pessoal. Até já.